de Daniel, no capítulo 5. Daniel 5. A Bíblia diz assim, começando do versículo 1: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem, escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus joelhos se relaxaram. E as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse ao sábio da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e declarar sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro do rei. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos na minha presença os sábios e encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro do meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei as escrituras.
saber a interpretação. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, Deus é Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele, matavam quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando porém seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso entre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és filho, que és seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, nem sabem mais a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus utensílios, a ele te glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a intenção, a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achavei falta. Medes, dividido foi o teu reino e dado aos médios e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Vamos orar ao Senhor. Deus, é com temor que elevamos a nossa voz em oração neste momento. Quero lembrar, Deus, que a única forma de entender a tua palavra é se o Senhor mesmo nos ensinar. Podemos saber ler em português, podemos ter conhecimento da língua que está escrita nos livros que temos na mão, mas se o teu Espírito não nos ensinar, será apenas uma história contada segundo que a visão pode detectar ou a voz pode ler. Nós queremos essa noite orar que o teu Espírito Santo nos ensine. Glorifique o teu nome, lembrando que é a tua palavra, é a tua casa, é a tua igreja. A escritura é tua, Senhor Deus, nós somos teus, dependemos do Senhor. Fala através da minha vida, apesar de mim, glorifica o teu nome, engrandeça nesse lugar, trazendo conhecimento a nós. Sim, Deus, e seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós estamos no tempo em que uma palavra bastante conhecida, e não apenas das mulheres, hoje também dos homens, um instrumento muito popular nas casas, nas academias e nos programas de televisão, é a balança. Balança é uma coisa que hoje, mesmo quem não confere o peso daquilo que compra, confere o seu peso. Há uma grande preocupação nos nossos dias, seja pela estética, seja pela saúde, ou seja por qualquer outro motivo. As pessoas querem manter um determinado peso ou chegar a um determinado peso. E a balança
esse peso, se essa pessoa está aquém do peso que ela gostaria de ter ou encomendado para ela. A balança é um equipamento que, na verdade, ele não tem nada a ver contigo, ele não é teu amigo nem teu inimigo. As pessoas dizem assim: a minha inimiga é a balança não é inimiga de ninguém. A balança é simplesmente um equipamento pronto para dizer a verdade. Não adianta você querer enganar a balança, ela vai saber que você fez ingestão de alimentos de uma forma que não deveria ter feito, e isso lhe causará certamente consequências com o seu grande peso. Então, a balança todos nós conhecemos, e todos nós, ou a grande maioria dos habitantes do mundo civilizado, procura estar em conformidade com as regras da balança. Mas existe uma balança que você não vê, que você não tem procurado ver o seu peso, procurado ver se você está de acordo com esse contexto, se você está pesando mais ou está pesando menos. Essa é a balança de Deus, e é sobre esta balança que nós gostaríamos de falar sobre isso. Nós estamos diante da história de um homem que teve um encontro dramático com a balança de Deus. Esse homem é Belsazar. Belsazar, ele é, apesar da Bíblia falar teu pai Nabucodonosor, ele é neto de Nabucodonosor. Ele não é pai, ele não é filho de Nabucodonosor, porque a Bíblia fala pai aquele que deu origem. Por exemplo, ela fala que os crentes são filhos de Abraão, e nós sabemos que Abraão está bem longe, né? Nós vamos ver descendentes de Abraão chamando Abraão de pai, embora Abraão esteja muito longe. Então esse é o linguajar da Bíblia. Belsazar não era filho direto de Abraão. O filho de Abraão era o pai de Belsazar, e Belsazar estava reinando junto com o seu pai. Só que o seu pai era ausente do reino. Por isso Belsazar estava reinando, tá? Se você percebe, na hora que ele está com problema, então ele diz assim: aquele que der a interpretação será o terceiro do reino, porque ele já era o segundo. Ele não poderia colocar alguém para ser o segundo, porque ele já era o segundo. Então o pai dele era o primeiro, já que Nabucodonosor havia morrido, e ele, Belsazar, o pai dele era o primeiro e ele o segundo. Belsazar o segundo. Então ele diz: aquele que der a interpretação, eu farei ser o terceiro do reino. E aí você entende porque ele propõe o terceiro, não o segundo, porque ele já era o segundo. O reino já era reinado a dois, mas como ele ficava sempre na cidade, ou ele ficava sempre no país, e ele acabava tomando as decisões, ele exercia o reinado, tá? Então, essas coisas que nós vamos falar aconteceram aproximadamente 6 séculos antes de Jesus Cristo, 600 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo. E a Babilônia, a palavra Babilônia significa portal dos deuses, e era considerada a mais impressionante metrópole do mundo antigo. Por isso é que as pessoas chamam hoje essa igreja que tem santos de Babilônia, né? Porque ela era, o significado da palavra é portal dos deuses. A cidade começou a ser edificada próximo à Torre de Babel, e está lá escrito em Gênesis capítulo 11, pelo rei Sargão I, isso há 2350 anos antes de Cristo, às margens do rio Eufrates. Só que, quando Nabucodonosor tomou, assumiu, ele tornou esse país, esse local, né, inigualável. Não havia nada parecido com a Babilônia no mundo antigo. Ainda hoje se fala a respeito dos jardins suspensos da Babilônia, sétima maravilha do mundo,
absurda para aquela época em que não tinha o que nós temos hoje, os cálculos de alvenaria, a engenharia que nós traçamos hoje de concreto, a quantidade de ferro usada, eles já edificavam torres a essa altura. Ela tinha 100 portões de bronze. A Babilônia ela era abastecida por um complexo canais de águas que fazia com que a água chegasse a todas as partes da Babilônia. Então, ela era, na verdade, uma coisa que quem quisesse verificar, que pudesse chegar lá, ia ter, e ficar bastante admirado do que Nabucodonosor conseguiu fazer. Tinha casas de 3 e 4 andares naquela época, já. Então, ele tinha a construção mais alta da cidade, era o Zigurate, que era a torre-templo, dedicada ao deus Marduk, que era o touro do sol, né? A maioria da população era caldeus, mas tinha também alguns nobres e povos conquistados que eram levados para lá para que aprendessem a língua e aprendessem os costumes, a cultura e pudessem de alguma forma influenciar o reino, ajudar o reino, entre eles tem Daniel e seus 3 amigos, né? Então, quando Belsazar assume o reinado da Babilônia, ele já pegou tudo feito, tudo pronto. Ele pegou um local habitável, bom de reinar, tudo muito bem feito. Ele simplesmente reinaria. Nabucodonosor deixou a Babilônia de uma forma admirável, sem precisar colocar nada mais dela. Tudo que um rei poderia fazer por um lugar, Nabucodonosor havia feito. E Belsazar herda isso e começa a comandar. E pelo que se sabe, ele jamais lutou uma batalha, jamais construiu um celeiro que fosse, uma ponte, um palácio, jamais acrescentou qualquer coisa ao patrimônio que sua avó lhe deixou. Herdou tudo no ponto. Nunca botou, nunca sentou um tijolo, nunca mandou sentar um tijolo, pintar uma parede. Ele já herdou tudo pronto. Mas uma coisa Belsazar conseguiu ultrapassar Nabucodonosor. Ele conseguiu ser mais arrogante do que Nabucodonosor. Nabucodonosor, como nós vemos no capítulo, ele aprendeu com Deus a ser que o homem não pode glorificar a si mesmo, mas é buscar a glória de Deus. E Nabucodonosor, se você ler o livro de Daniel, você vai ver que Deus traz, é Deus que traz a Nabucodonosor. Nabucodonosor está passeando pelo seu palácio e ele começa a se admirar de todas as obras que ele fez. E ele começa a olhar e diz assim: porventura não fui eu que fiz todas essas coisas? Na verdade, ele está dizendo: olha como eu sou o cara. Olha quantas educações eu fiz. Ninguém consegue fazer coisas como essas que eu fiz. Eu sou o máximo. Quem pode, que outro país é igual ao meu? Olha só, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E na hora, então, Deus repreende a Nabucodonosor porque ele está trazendo a glória para si. Ele não entende que foi Deus que deu a ele o reino. Ele não entende que a grandeza que ele tem foi concedida por Deus. E ele é enlouquecido. E ele sai do reino e vai morar com os jumentos monteses como animal. Então as unhas dele vai crescer pelo sobre o seu corpo. E Nabucodonosor, um homem, vai comer capim com os animais. E a Bíblia diz que o orvalho molha o seu corpo por um período grande. Quando passa esse período, Deus traz o entendimento de novo, Nabucodonosor, e alguém acha, o reino acha, leva ele para o palácio e ele volta a reinar. E aí ele faz a seguinte declaração: ele diz: eu era muito arrogante, orgulhoso, até que Deus me fez ver. E aí eu trouxe para Deus toda a honra, toda a glória, porque Ele é que é realmente o Criador de tudo, Ele que tem domínio de todas as coisas. Eu
passado. Parece que a desgraça só bate na porta dos outros. Parece que Deus só chama atenção aos outros. Parece que nunca vai acontecer com ele. Então ele ainda é jovem, cheio de si mesmo, gosta de estar doido para ser notado, doido para aparecer. E aí no capítulo 5 do profeta Daniel está registrada a sua vida. A vida de Belsazar está registrada no único capítulo. E o pior é que o registro não é um registro de coisas boas. Presta atenção. A única grande realização de Belsazar foi uma festa. E uma única festa. O que ele fez? Resolveu fazer uma festa. Mandou convidar todos os grandes. E me parece que os grandes, que aqui não se trata de estatura, se trata de pessoas importantes do reino, eram muitos, porque ele tinha 1000 pessoas na sua festa. E então ele começou a beber. Agora veja, se esse país, a Babilônia, esse local, era o melhor local para se viver naquela época, seria a cidade dos sonhos, o lugar dos sonhos, para se conhecer. Então, imagina o que era servido nesse banquete que ele deu. E o tipo de vinho, e as especiarias que eram postas. Mas, como se fosse pouco isso, ele trouxe então muitas mulheres e muitas prostitutas, que aqui nós vamos chamar de concubinas, tá? Mulheres colocadas lá, que estavam prontas para estar com eles mesmo, numa festa, sem noção. Uma festa colocada para ímpios mesmo. Eles estavam então bebendo e festejando. E aí Belsazar tem um ato de loucura. Ele resolve, chama alguém e diz: eu quero que vocês tragam para cá os utensílios de ouro que foram tirados do templo de Deus em Jerusalém. Agora, entenda uma coisa. O povo de Deus, os judeus, foram para o exílio da Babilônia. E eles foram porque Deus os havia castigado. Foi Deus que fez eles irem para lá. Eles estavam pagando a disciplina lá na Babilônia. Estavam sendo castigados. Mas por fato de eles estarem lá, as coisas do Senhor que foram santificadas, dedicadas ao Senhor, não deixavam de ser santas. Eu quero que você entenda uma coisa: aquilo que é de Deus, se de fato é de Deus, em todas as épocas, o que é santo tem que permanecer santo sempre. Amém? Os utensílios do Senhor eram consagrados ao Senhor. Então, esse camarada resolveu pedir para que as pessoas que trouxeram lá trouxessem os utensílios do ouro. E trouxeram. Agora eu quero que você imagine essa festa. 1000 homens. Aí tinha as mulheres e as concubinas. Música, muita bebedeira. Uma festa dada por um rei que na verdade nem era rei de fato. Ele era um príncipe, ele era filho do rei. Mas como ele estava comandando, ele era chamado do rei, o rei Belsazar, porque ele estava comandando o país. E então, ele estava dando ali a sua festa, e no meio daquilo tudo, o camarada resolve pedir as coisas do santuário. E aqui vai um aviso para você que usa as coisas de Deus de forma errada. Ele pediu os cálices, os utensílios de ouro, que são usados, que eram usados no culto do Senhor. E então ele pegou aquelas coisas e mandou encher
E não são poucos os deuses. Eles têm praticamente um Deus para cada coisa. E ele tem colocado, então, chama as pessoas com os caras que ele tem, por exemplo, Baal, mestre do mundo e senhor da terra. Anum é o Deus do céu, segundo eles. Sim, o Deus da lua. Shamash, Deus do sol. Está a deusa do amor. Marduk, o senhor de Babilônia. Nabu, o Deus da vegetação. Ninive, o Deus da cura. Ramã, Deus da tempestade e do trovão. Tammuz, Deus da renovação da terra. Ashur, Deus dos deuses da terra. Então, não apenas ele banalizou os instrumentos da casa do Senhor, o material de ouro do culto, como ele ainda foi dar glória a esses deuses. É o equivalente às pessoas que vão numa igreja onde tem imagens de homens e vão lá se ajoelhar e dar glória para aqueles homens. Ou noutra religião, por exemplo, em que as pessoas vão para a praia e dão presente a deuses que não são Deus. Ou coisa semelhante. O pior é que essas pessoas que dão glória para os deuses de imagem, que dão glória para esses deuses jogando objeto no mar, eles sabem o que é próprio daqueles deuses. Mas no caso do Belsazar, ele pegou o que era de Deus e ele achincalhou. Ele simplesmente avacalhou. Ele colocou de uma forma que denegrisse o que foi criado no templo. Ele encheu de bebida, junto com as suas meretrizes e com os seus profanos, e ele estava celebrando, e a festa ia em altas horas, um inusitada, aparentemente alegria, e não era um lugar decente. Por que eu sei que o lugar não é decente? Porque a Bíblia é cuidadosa em dizer que a mãe do rei teve que entrar, como que diz, que ela se viu obrigada a entrar na situação, porque o lugar só tinha homens e mulheres que não tinha nenhum tipo de pudor. E aí ele estava bebendo, celebrando lá com os seus. E a minha pergunta: ficaria alguém impune por usar as coisas de Deus de qualquer jeito? Será que você acha que alguém pode abusar daquilo que é de Deus e não ser punido? Nós tivemos agora em São Paulo, vocês sabem disso, nós tivemos numa igreja em São Paulo, pregamos para casais, e depois fizemos levamos a palavra 4 dias seguidos numa igreja de Campina e um dia salteado no ponto de pregação. Então, pregamos uma terça no ponto de pregação, e aí quinta, sexta, sábado e domingo numa igreja grande, numa igreja bonita, rica, num local bem central de Campinas, todo mundo da classe alta ou classe média alta, e as pessoas estavam naquela igreja, e nós conhecemos pessoas de lá, e à medida que nós conversávamos com pessoas, descobrimos que Campinas é um local, e não apenas Campinas, mas São Paulo como todo, em que as pessoas correm muito atrás das igrejas dos profetas. São muitas igrejas, e igrejas chamadas de pentecostais, porque o tempo inteiro pessoas estão profetizando, e conversamos com pessoas e ouvimos coisas que nós, na verdade, não gostaríamos de ter ouvido, a respeito de como as pessoas usam, ou dizem que usam dons
Se Campinas e São Paulo tem essa coisa como forte, aqui em Fortaleza nós temos outros problemas. Nós temos problemas de pessoas que querem o tempo inteiro serem reconhecidas, querem estar em evidência, ou querem estar participando de alguma coisa que lhe dê resultado financeiro, ou lhe coloque no foco, lhe coloque em evidência. As pessoas estão buscando coisas para si mesmas, e não para glorificar a Deus. Belsazar, nesse momento, achou que podia usar o nome de Deus, as coisas de Deus, de qualquer forma. Agora, eu quero lembrar que Belsazar é um rei ímpio. Você é crente. Belsazar não conhecia os 10 mandamentos. Você conhece. E o segundo mandamento diz que você não pode usar o nome do Senhor de qualquer jeito. E ele diz que Deus não terá por inocente aquele que usa o nome do Senhor em vão. Mas o nome do Senhor é blasfemado e é usado em vão todos os dias. Imagina uma coisa bem simples. Você leva uma topada, você tem vontade de dizer um palavrão, aí você diz: oh Deus! O que você fez? Você chamou com a intensidade do palavrão o nome de Deus. Você trocou e colocou na mesma ordem, na mesma equivalência. Ah, pastor, foi isso que você fez. Você colocou no mesmo valor do palavrão. Isso é usar o nome do Senhor em vão. Imagina que você, para conseguir alguma coisa, você disse que Deus disse, que Deus mandou. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, Deus falou comigo, e Deus disse isso, e Deus disse isso, e Deus disse isso. A única coisa que eu digo para pessoas que chegam dizendo que Deus falou com ele é: se Deus falou com você, obedeça a Deus. Agora, se você quer saber a minha opinião, eu vou dizer. E se a pessoa disser que quer saber, eu digo: esse Deus aí não, o Pai de Jesus Cristo. Esse aí não é o Pai de Jesus, é outro Deus. Porque o Pai de Jesus Cristo não ia dizer coisas desse tipo. Que algumas pessoas chegam dizendo para mim que Deus disse. Então, o que Belsazar fez, ele era ímpio. Mas a Bíblia diz que Deus não vai deixar, não interessa se é ímpio ou se é crente, não terá por inocente aquele que usa o nome do Senhor em vão. Não diz o crente, o judeu, é aquele que usava. O que ele fez? Ele estava lá bebendo com as coisas sagradas do Senhor, estava tranquilo, aparentemente nada ia acontecer, e ele estava usando então aquilo que foi consagrado ao Senhor por seu deleite. Imagina, o pastor chegou para mim aqui em Fortaleza e disse o seguinte: pastor, eu entendi agora como é que a igreja cresce. Um pastor, em determinado local, disse ele: de dia, coloca a mesa de sinuca dentro da igreja, do templo, enche de jovens, e ele diz: é melhor que eles joguem aqui do que eles jogarem lá fora. E aí ele joga sinuca, ninguém diz palavrão, é todo mundo educado, dá a paz do Senhor de sair. Então, jogando sinuca, dama, xadrez, dominó, estão fazendo esse tipo de coisa, está todo mundo feliz, e a igreja dele de noite é cheia. Ele tornou a igreja uma obra social. E eu perguntei para ele: você quer saber a minha opinião ou você está só me dizendo? Porque se você quiser saber a minha opinião, este lugar não é a casa do Senhor, é a Babilônia do diabo. Não pode, nunca eu
E quando ele estava bem animado, a Bíblia diz que apareceram uma caiadura na parede. Eu fico imaginando um local em branco, todo adornado, mas um local em branco. E de repente uns dedos apareceram e começaram a escrever numa língua que eles não conheciam. Eles não conheciam. E aí, desculpe, vou falar de Isaías depois. Daniel 5, versículo 5 e o versículo 6. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Agora o rei, gente, eu nunca estudei fisiologia. Nós temos aqui o Rafael e a Cristiane, que fizeram a cadeira de fisiologia, que fazem educação física. Talvez tenha mais alguém que tenha feito aqui. Tem uma ideia dos músculos, do funcionamento dos músculos. Nós temos, eu não vou tentar explicar de um jeito fácil de entender. Nós temos aqui as nossas omoplatas, certo? A constituição física muscular do homem é diferente da constituição física muscular da mulher. Os músculos são diferentes, tá? Bem, o que a Bíblia está dizendo em relação ao rei é que isso que sustenta os ombros aqui, que mantém ele nessa posição, o medo desse rei foi tão grande que desconjuntou, ele arriou os ombros, simplesmente ele afrouxou os ombros, caíram, ele não conseguia segurar de tanto medo, e o medo dele foi maior ainda, porque a Bíblia diz que o joelho dele começava a bater o joelho no outro. Isso que a gente aprende, que a gente tem visto tremer, realmente tremia tanto que batia um no outro de tanto medo. Porque o rei teria tanto medo, um rei que viu feiticeiro, que tem os caldeus que moram lá, que são prognosticadores, adivinhadores, que adivinham pelos mortos, que gostam de tantas coisas pelos alvoreiros. Porque o rei teria tanto, porque não era apenas a mão que escrevia, junto com a mão vinha o peso da sentença. Eu quero que você entenda uma coisa: a palavra está sendo pregada, está sendo dita nesta igreja, cada palavra tem um peso de sentença, e se você não levar em conta, você pode não bater os joelhos hoje, mas terá um dia em que você estará diante de Deus, em que seus joelhos tremerão, suas pernas se tornarão trôpegas, os seus pés não conseguirão andar, e você será arrastado com a presença de Deus, onde você vai dar conta de nunca ter cuidado das sentenças que Deus trouxe sobre esta casa. Agora o peso da sentença. A Bíblia não disse os convidados tremerem, não disse os convidados afrouxaram as juntas, não disse os convidados batiam o joelho no outro, mas a Bíblia diz que Beltesazar, e é isso que diz o texto aqui, versículo 6: então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei entrou em desespero. Todas as pessoas que foram confrontadas com Deus entraram em desespero. Ficou claro que alguma coisa sobrenatural vinha, e não era para falar com os 1000 homens e com as mulheres, as meretrizes, as concubinas. Ficou claro que Deus ia falar com o responsável, com o cabeça. Por isso, quando eu estiver falando aqui, e estiver falando de forma veemente, e enérgica, e séria, se você não gostar, se você não aceitar, se você achar que é duro demais para você, eu quero dizer para você que eu não posso falar diferente. Um dia eu vou ter esse encontro também.
Com 3 vezes o tanto que tem na igreja. As pessoas tudo felizes, aí eu gosto tanto do meu pastor. Depois que a igreja assumiu uma postura reformada, eu nunca mais ouvi essas coisas que eu ouvia sempre. Eu gosto tanto do meu pastor. Eles gostavam porque a pregação era você receba a chave da vitória. Eu não pregava muito assim não, mas eu dizia: você é vencedor, você é isso, você é aquilo. E os irmãos amavam isso. Eu mudei a pregação: você é pecador, miserável, pobre, nu, vai para o inferno se converter. Não mudou completamente. É outro tipo de pregação, é outra forma de dizer. Então, cadê os treinos que tinha antes? Se acabaram. Acabaram os treinos. Agora nós estamos falando das sentenças de Deus. O tempo se aproxima. Você pode correr. Você pode abrir aquilo que Deus lhe deu. Você pode se acovardar. Você pode arranjar motivos. Você pode ir se abrigar num local bom e fresco. O problema é que esse tempo passa e temos que dar conta do que fizemos e daquilo que recebemos de Deus para exercer, para executar. Agora, imagine a situação: a música parou, o rei para de beber, as mulheres param de beber. O rei entra num pavor terrível. Ele grita: traz imediatamente aí os sábios. É isso que ele faz. Olha só, versículo 7. O rei ordenou em voz alta, ele gritou. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e lhe declarar sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço, isto é, um cordão grosso de ouro, tá? E será o terceiro do meu reino. Então, aí o motivo de dizer o terceiro, que eu já expliquei para vocês. E então entraram os sábios, o rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. É claro que eles não podiam. Deus dá capacidade aos que são seus para anunciar a palavra. Você é alguém que Deus levantou para anunciar a palavra de Deus. Se você não anunciar, Deus vai levantar os velhinhos para fazer. E sabe o que Deus fez? Levantou um velhinho. Daniel já era um velhinho. Ele reinou no tempo de Nabucodonosor. Agora ele está reinando no neto, na época do neto de Nabucodonosor. Ele não tem mais o cargo. Ele não é mais governador. Ele não reina, ele não está mais junto do governo. Ele nem o neto de Nabucodonosor nem conhece Daniel. E aí, quando ele entra naquela situação, a mãe desse rapaz, de Beltesazar, sabe do que está acontecendo. Então ela corre, ela é obrigada a entrar, ela entra porque ela vê a situação. O local não era familiar, não estava bom, mas ela entrou e ela salva o filho dizendo: ó rei, no tempo do teu pai, no caso seu avô, Nabucodonosor. Aí ela conta a história de como o pai foi humilhado e como Daniel ajudou o pai. E existe um camarada chamado aqui Daniel, que é dos ensinados a estudar, e ele pode te ajudar. Ele pode trazer aqui para você a solução. Ele tem o espírito dos deuses santos. Ele não pode dizer do Deus verdadeiro, mas ela sabe que os deuses dela não são santos. Ela sabe que todos aqueles deuses para quem a Babilônia inteira rende a homenagem, eles não são santos. Mas ela sabe que o Deus de Daniel é um Deus santo. Então ela diz: ele tem o espírito dos deuses santos. Chama esse camarada aqui, que ele vai te dar a interpretação. E mandaram chamar, e Daniel é chamado às pressas.
A coisa que eu acho interessante é que os profetas de hoje têm o seu preço. Você chama o pastor para pregar e pergunta assim: quantos membros tem igreja? Não, só tem que dar uma oferta pelo menos um valor X. Você vai dar uma oferta do valor, eu vou aí pregar, então você vai dar uma oferta de tanto, porque é para ajudar o ministério. Eu vou, mas você tem que comprar tantos DVDs, tem que comprar tantos CDs, tem que comprar tantos livros. Eu lembro que quando nós começamos a pregar, na primeira pregação, na igreja pentecostal Porta da Salvação, em Campinas, em São Paulo, a primeira coisa que eu disse foi: eu não vim vender nada. Eu não trouxe CDs, não trouxe DVDs, nem trouxe livro. Não estou aqui para vender nada. Não trouxe nada, porque as pessoas chegam lá dizendo, passam um bocado de tempo vendendo DVD. Olha, estou aqui, tem meu DVD, tem isso, está fulano, está biciclando, custa tanto. Eu não vim vender nada. Eu vi que Deus me trouxe aqui, eu preciso dar uma palavra para essa igreja. E aí nós trouxemos uma palavra pesada para a igreja. Durante 4 dias. Eu liguei depois para uma pastora de lá e ela disse assim: bom, eu estou toda doída da surra que Deus me deu em 4 dias. A princípio eu achei que ela estava brincando comigo, mas depois ela disse que isso era muito sério, que ela estava tão machucada da surra que Deus já havia dado dela com as palavras que ela havia ouvido, que ela não sabia muito, estava orando para que Deus desse uma direção para ela, o que ela devia fazer, porque ela percebia que tinha que tomar uma direção completamente oposta, ou pelo menos bem diferente do que estava acontecendo lá com ela. E eu pensei na semeadora do Espírito, e semeadores do Espírito ouvem sempre palavras assim, a semeadora do Espírito ignora. Muitos que vêm aqui na semeadora do Espírito estão nem aí, não estão ouvindo. Na verdade, isso é até fatigante, para muitos é fatigante. Então, Belsazar, o homem mais poderoso do planeta no seu tempo, o Obama no seu tempo, está agora com os joelhos batendo, e aí traz o Daniel. E quando Daniel é chegado naquele local, já tem passado todos os caldeus, os professores de língua estrangeira, os professores da universidade, os sábios, os inteligentes, ninguém consegue distinguir o que está escrito. Então, o rei está em desespero, até que entra o homem de Deus. E aí, nós vemos aqui no versículo 22, Daniel está falando com o rei, e ele diz: tu, Belsazar, que é seu filho de Nabucodonosor, o neto do caso, não humilhaste teu coração, ainda que sabia tudo isso, sabia de tudo que aconteceu com teu avô, e você não se humilhou, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Quantas vezes você dá glória para os cantores, para as bandas e para um monte de coisa, que gente falta tudo para assistir um show? Isso é um absurdo. É um absurdo. Vou dizer de novo, é um absurdo. Um homem faltar, uma mulher faltar um culto para ir para um show e dizer que um show é um culto. Isso insulta a minha alma, a minha inteligência. Alguém dizer que vai para um show e que vai dizer que vai de Deus.
Se há um culto, por que é cobrado? Porque alguém tem que ganhar dinheiro nisso. Ah, pastor, por que tem despesa? Pois divida o valor da despesa e dê a oportunidade de pessoas crescerem pelo valor que foi investido. Principalmente quando é promovido por uma igreja. Ah, pastor, mas alguém tem que ganhar alguma coisa. Pois é, esse é o problema. Sempre alguém tem que ganhar alguma coisa. Então, versículo 24. Então, da parte dele, da parte de Deus, foi enviada aquela mão que traçou na Escritura, e esta, pois, é a Escritura que se traçou. Mene, mene, significa pesado. Lembre-se, mene, mene. Isto é, você foi pesado 2 vezes. Duplamente pesado. Isso quer dizer que Deus usou um peso para a vida e para a morte. Isso quer dizer que Deus mediu você com os outros homens e com Ele. Isso quer dizer que Deus olhou as 2 oportunidades que você tinha e você falhou. Mene, mene. É a postura que está sendo vista por Daniel. Mene, mene. É quero e facinho. Em algumas Bíblias tem facinho, é a mesma coisa. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus no teu reino e deu cabo dele. É sentença, Deus terminou, acabou, você não tem mais chance, você chegou no limite, você simplesmente banalizou o que é de Deus. Uma hora dessa, quando você vir um cantor desse sendo fulminado, caindo ou sendo acidentado tragicamente, Deus terminou a história dele. E Deus pode terminar a sua. Porque você banaliza as coisas de Deus. Porque não são importantes. É mais importante o final de um campeonato. E eu não estou falando para a nossa igreja, não. Eu estou falando para semeadores do Espírito. Porque no dia do jogo da Copa, no final da Copa das Confederações, nós tivemos culto. Eu não mudei um minuto. Mas tinha irmão aqui dentro com o rádio no ouvido. Você sabe, tinha. Eu não sei quem, mas eu sabia. Alguém me disse: ah, pastor, tem irmão que estava ouvindo o rádio dentro do culto. Você não pode servir a 2 deuses. Então você serve a Deus, ou você serve ao futebol. Se futebol é seu Deus, vai e fique com ele. Se o mundo te atrairando, fique lá no mundo. Se você é louco de paixão pelo pecado, se case com ele e vá para o inferno. Agora, se você ama Deus e você está disposto a servi-lo, por isso o tempo inteiro a Bíblia fala a respeito do relacionamento de Jesus com a igreja como um casamento. É amar e respeitar por todos os dias da sua vida. É amar para sempre. Então, ele disse que mene, tekel e facinho. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Quando tem uma chance, o homem de Deus normalmente diz assim: clama a Deus. Paulo disse para aquele camarada que ficou cego: clama a Deus para ver se porventura ele pode perdoar das suas iniquidades. Foi quando foi perdoado. Clama a Deus. Porventura te perdoa a iniquidade do teu coração. Mas nesse caso, ele não disse para ele: clame a Deus, ele vai te perdoar. Ele deu uma sentença, acabou. O juiz apitou, terminou. Você está indo para o intervalo apenas por um instante.
camarada tentou. Proclama aí, Daniel vai ser o terceiro do reino. Dá ele aí o vestimento de púrpura, a vestimenta de púrpura e a corrente de ouro no pescoço. Daniel não queria aquilo. Ele já disse que não vim pegar a oferta aqui. Não vim aqui para trazer a oferta, vim trazer uma sentença. Na mesma noite, dá um sexagenário, um homem com mais de 60 anos. O sonho dele era invadir a Babilônia, mas a Babilônia não podia ser invadida, ela tinha muralhas intransponíveis. Acontece que Deus acabou. A Bíblia diz: se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Só está seguro enquanto Deus guardar. Não importa a fortaleza que está em volta, não importa o que você foi, não importa a segurança que você colocou. Se Deus não guardar, não adianta. Dário entrou e matou Belsazar. Onde vocês acham que Belsazar foi? Onde vocês acham que Belsazar está agora? Você acha que ele está onde? Agora, se Belsazar era ímpio, não tinha conhecimento das coisas santas de Deus, foi despachado, sem direito a uma segunda chance. Por que você acha que você vai ter outra chance, irmão? Você está na vida, você conhece a Deus. Por que você acha que Deus vai ter nome de chance, todo chance? Ai, Deus é misericordioso, ai, Deus é bondoso, ai, Deus é isso, Ele vai me dar chance, Ele vai apostar nisso. Mene, tekel e passar. Fosse contado e achado. Acabou. Última chance. O último apito do jogo. Agora eu pergunto a mesma indagação que eu fiz no começo. Como você está? Como é que está o seu peso na balança de Deus? Quantos quilos você está pesando na balança de Deus? Está na hora do seu destino espiritual, de verificar como você tem vivido com Deus e abrir mão de coisas que têm levado você para ficar cada vez mais próximo do inferno. Enquanto é tempo, enquanto o juiz não dá o apito final, não tem prorrogação, não tem decisão por pênalti, não tem segunda chance, o jogo não vai ser anulado. Quando ele apita a última vez, acabou. Você pode ser campeão, mais que vencedor, ou você pode ser reprovado. Deixa eu ver. Como todas as noites de domingo, Deus tem trazido uma alerta para a sua vida. Esta noite não foi diferente. Baseado na vida do rei do mundo, o Senhor chama a atenção na sua vida. Chama a atenção da igreja. Se você quiser continuar do jeito que você está, continue. Se essas palavras não significaram nada, continue. Mas se você quer mudar de vida, esta é a hora de você se arrepender. Esta é a hora de você clamar o sangue de Jesus, clamar o perdão do Senhor. Só isso. Pedir a Deus que me perdoe. Se você quer fazer isso, você ainda não entregou sua vida a Jesus, ou você se afastou dos caminhos do Senhor, agora é a hora de você restaurar a sua comunhão com o Senhor. Então, em nome de Jesus, eu oro agora, ou eu peço a você que entenda na verdade a oportunidade que você está tendo de estudar. E hoje, ajuste a sua vida com Deus. Pare de ficar antes que soe a última sentença. Convide Jesus para entrar no seu coração. Peça perdão pelos seus pecados.
Faça isso agora aí que você está. E no final do culto, se você quiser conversar, eu quero falar com você. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Mas depois da oração, você que é membro da igreja, não vai embora. Nós temos uma palavra rápida. Você que é membro da Semeadora Espírito, que tem uma conversa rápida. Vamos orar. Eu queria o presbítero Carlos para fazer oração. Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo, nós te damos graças por teu amor, Senhor, para conosco, em nos exortar, edificar, consolar pela tua palavra santa, Senhor. Como nos diz em Coríntios 11, Senhor. O Senhor nos fala para que nós nos julguemos, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, para que não sejamos julgados, condenados com o mundo, Senhor. Que a tua palavra esteja firme em nossos corações, o amado Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos santifica pela palavra, nos lava pela palavra. Meu Deus, encontre em nós, meu Deus, gera em nós, Pai, o arrependimento, a fé, para que a tua igreja seja santificada, justificada, permaneça em ti, meu Deus, e não seja condenada com o mundo. Obrigado pela tua palavra santa, justa, bendita. Nos estende agora na graça do teu amado Filho Jesus, no teu amor, meu Deus, na comunhão com o teu Santo Espírito. Nos leva, meu Deus, para nossas casas na tua segurança. E declaramos, meu Deus, qualquer influência do mal, Senhor, comunhão que está nessa vontade já destruída, cansada em nome de Jesus. Eu acredito chegando em casa na tua segurança, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.